Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estava com saudade da turma, espero que vocês estejam animados. E nós vamos a mais uma disciplina de educação musical, só que dessa vez, né, acabei de conversar com o pessoal aqui antes de começar a gravar, eu queria que essa disciplina tivesse uma vertente um pouco diferenciada, que a gente não focasse muito nas unidades do guia, não ser no passo a passo de alguma atividade ou numa revisão para avaliação, e que vocês me puxassem os temas, né, pertinentes, os temas de interesse de vocês. Eu tenho uma amiga musicoterapeuta e ex-aluna de flauta também, que ela fez na UFMG, ela agora está fazendo doutorado já, e ela puxou tudo para a área de musicoterapia, e ela se dispôs a nos ajudar aqui ao vivo, caso vocês tenham interesse, tá? Então, Yasmin, eu queria que você colocasse aí qual que é o tema que você gostaria que nós colocássemos na nossa aula. Então, estava comentando aqui, até já falei na aula da Andy, quando a gente falou brevemente sobre a musicoterapia, sobre a questão da necessidade de falar também sobre a musicoterapia para outros tipos de áreas, outros tipos de público, né? Porque a gente fala bastante sobre essa questão da criança, do autista, principalmente, das pessoas com deficiência, e fala pouco sobre o adolescente e a criança, principalmente o adolescente que está tanto nessa fase de se entender, de se autoconhecer, e a música é uma parte que se expressa. Então, às vezes, ele faz uma aula de música, mas não é exatamente o que ele precisa. Então, a musicoterapia eu acho que poderia abordar um pouco mais disso. Ok. Mais alguém tem alguma sugestão? Então, vocês pensem, nas próximas aulas vão me falando, ou quem não quiser que seja gravado, me mande a proposta por e-mail e a gente vai montando a pauta das aulas aí de vocês, ok? Então, vamos Eu lá. acho que a Débora botou algo no chat Deixa eu dar uma sobre... olhada aqui. Eu acabei não olhando. Ótimo. Áreas de atuação, cursos disponíveis no mercado e ideia de projeto. Bom, tudo isso, na verdade, a gente já tem pronto. Se vocês quiserem, ela pode participar sim. Eu marco com ela e aviso vocês, então, tá? Sobre as áreas de atuação, a diferença de musicoterapia e educação musical, esses pontos a gente pode já começar a falar para poder esclarecer melhor para vocês. E aí, num próximo momento, Yasmin, a gente, para não ficar muito extenso, né? A gente faria essa questão aí da importância da musicoterapia no trabalho com adolescentes ou algo parecido, né? Qual que é os pontos positivos disso, tá? E espero que vocês gostem aí, né? Eu tenho outros colegas também, por isso que eu quero saber os temas para a gente saber quem a gente convida para as nossas lives aí, para as nossas aulas ao vivo, para o nosso bate-papo. A gente pode chamar aí de, não precisa ser exatamente de aula, tá? Mas eu conto com a participação e o interesse de vocês para montar as próximas aulas. Então, como é de praxe, vou falar um pouquinho da ementa, tá, gente? Só pensando que a ementa não sou eu nem o professor Celso que escolhe, é uma coisa que já vem, né? Uma proposta até dos cursos de graduação, de pós-graduação, então ela já vem pronta para que a gente possa escrever o guia. Às vezes tem outros assuntos que a gente gostaria de abordar e que também são tão interessantes ou mais interessantes, mas a gente não pode fugir muito da ementa, tá? Mas nas aulas nós podemos falar, né, sobre os assuntos que nós quisermos e que estejam ligados à educação musical, não necessariamente ao nosso guia. Então, é uma análise e crítica de materiais didáticos para o ensino de música, concepções, princípios organizacionais, classificação dos materiais didáticos e articulação entre teoria pedagógica, prática educativa, orientação na produção de materiais para integrar as propostas de composição, execução e apreciação musical também, tá? O ciclo 1, ele já está aberto aí para vocês, de 25 a 7/5, é um resumo crítico, tá? Eu coloquei resumo crítico para ficar mais abrangente, mas eu vou contar muito com a opinião de vocês pela leitura exposta e também pelo tema. Podem pesquisar outros assuntos relacionados ou algum tipo de vídeo que vocês queiram também. O ciclo 2 é de 9 a 21, o 3 de 23 a 3/6, o ciclo 4 de 4/6 a 20, a prova é no dia 11 a 25/6, e o ciclo 5 de 21/6 a 2/7. Já adiantando que o ciclo 5 vocês não vão precisar estudar, vai ser um projeto, e depois eu vou passar o modelo para vocês e as instruções para que vocês possam desenvolver, inclusive em grupo, para quem tiver interesse. Ou seja, vocês não vão precisar estudar o conteúdo, mas vocês vão ter que elaborar um material para entregar aí individualmente, tá? Mesmo que for em grupo. Mas isso aí a gente fala mais para frente, né? Não vamos se antecipar tanto. Falando um pouquinho do resumo, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela fala que tem vários tipos de resumo. E o que a gente colocou aqui na atividade é um resumo crítico,
que é chamado também, por algumas pessoas, de resenha, tá? Eu não utilizei o termo resenha para não parecer difícil, porque a resenha tem algumas regras, né, alguns pontos importantes. Mas é basicamente um resumo, que é quando você faz uma apreciação do texto lido, da obra, do livro, ou no nosso caso aí de algum artigo científico, e você vai colocar os pontos principais, né? É um texto de opinião, faz uma avaliação a respeito da obra estudada, como eu disse, né? No nosso caso é um artigo, poderia ser um filme, uma palestra, ou até mesmo um documentário. E essa análise pode ser construtiva, pode ser negativa ou elogiosa. Vamos, né, tentar puxar aí para construtivo. Que aí vocês vão colocar também, claro, os pontos negativos que vocês veem na colocação do autor ou referente ao tema, mas tentar sempre colocar de uma forma construtiva, né? O que a gente pode fazer, o que pode ser realizado para que a gente melhore alguns pontos que foram colocados. Então, o resumo crítico, ele geralmente tem a síntese da obra, não necessariamente vocês precisam copiar, né? Podem escrever com as próprias palavras várias partes ou os pontos principais desse texto, e também uma visão geral do objeto avaliado. E depois vem a crítica elaborada com os argumentos embasados e a impessoalidade, que aí entra a sua opinião referente ao assunto. Você não tem necessariamente, claro, que concordar com o autor em nenhum momento. Mas aí é legal que você coloque os argumentos, que você embase aí as suas colocações, tá? Então, ele vai ter o assunto, o objetivo do texto, a articulação das ideias e depois a conclusão do autor da obra original. E a sua opinião, claro, né? Então, nessas duas partes, o assunto, o objetivo, as ideias articuladas, as conclusões. E na segunda parte, qual a contribuição da obra para a área, a quem se dirige a obra e a conclusão do autor se apoia em que argumentos, em que fatos, pela sua leitura, tá? Mas não precisa enfocar em todos os itens, não, gente. Isso é só para ter uma referência, caso você pergunte aí do que se trata, né, esse resumo crítico, tá bom? Pontua-se que os programas de formação de professores ainda estão muito presos nas tecnologias educacionais que ensinam as técnicas de musicalização, indicando métodos, materiais didáticos para esse tipo de ensino e exigindo como avaliação de desempenho apenas a repetição das técnicas e das informações teóricas. A formação de professores não pode ignorar tudo que acontece à nossa volta. Então, o vídeo, o cinema, o computador, a internet, os processadores, sintetizadores, tudo que está à volta, tudo que gera som, tudo que gera notícia, são veículos de informação, de comunicação, aprendizagem e lazer. E há tempos, o professor e os livros didáticos deixaram de ser as únicas fontes do conhecimento. Então, tem um assunto que está uma pauta em alta. A gente pode aproveitar aquele tema para fazer uma construção musical, para fazer uma melodia, né? Por que não? De repente, um ruído da escola pode gerar um som, né? Uma produção de uma música contemporânea. Então, a formação de professores, ela não pode ficar preso só à questão teórica, né? Só a avaliação que vai ter no final do bimestre, ou só a falar dos materiais didáticos, né? Do educador X, do fulano, do Penter, do Schaefer. Não é isso que a educação musical coloca. Ela coloca os parâmetros que a gente pode conhecer através das leituras de cursos e capacitações, ou de ter visto alguma live a respeito deles, e o que a gente pode pegar isso para a atualidade nos dias de hoje, tá? Então, entende-se que o conhecimento pedagógico musical está presente em diferentes espaços. Apenas um profissional habilitado e bem preparado, que são vocês, poderão desenvolver um trabalho com qualidade suficiente para que o sujeito do processo consiga atribuir significados ao universo musical que o envolve. Então, trabalhar com música, qualquer área, professor de educação física, de português, pode colocar uma música na escola, na aula de português para fazer uma interpretação de texto, qualquer um pode usar da música como um recurso para suas aulas. Quem tem que aplicar? Qual é o profissional que tem que dar aula de música ou de educação musical? O profissional habilitado na área, tá? Os bacharéis e licenciados. Reflexões e paralelos com a unidade 1 do guia, que está relacionado com essa atividade, né? Então, através da educação musical, qualquer pessoa pode aprender e não somente aqueles que têm o dom musical. Percebe-se em todas as respostas a consciência de que o mito do dom musical não procede e a literatura consultada mostra que a música não é um dom extrasensorial e que todos podem aprender.
A primeira coisa que é muito discutida nas escolas, as pessoas falam, né, às vezes por falta de conhecimento, repete o que os outros dizem, é essa questão. Ah, mas o fulano não tem dom musical. Ah, aquele aluno desenvolveu muito porque o pai dele também toca violão. Ele já vem de uma família de músicos, então isso é hereditário. Então, meninas, alguém tem alguma colocação a respeito disso? Essa reflexão sobre essa dificuldade das pessoas entenderem que qualquer pessoa pode aprender música. Nós não estamos falando que todos podem tocar instrumento. Nós estamos falando que qualquer um é passível de estudar música e ela ter algum tipo de significado para a vida delas. Alguém quer falar alguma coisa? Eu queria comentar, eu já sou assim, eu quero comentar tudo. Mas, da Adriana já, prometo que eu não Adriana, sei já errado. já. Mas eu já estava até tendo uma discussão sobre isso, a questão de se música era um dom ou não. E o que eu respondi naquela hora foi que eu acho que a musicalidade existe em alguns mais do que outros. Mas o dom não existe, sabe? Tem pessoas que acabam nascendo assim como algumas pessoas nascem sabendo mais matemática, tendo facilidade para matemática, algumas com facilidade para escrita, né? Alguns nascem com facilidade para música, então vão pegar mais fácil, vão entender mais fácil, vão pegar a lógica mais rápido, vão praticar mais e, consequentemente, pelo interesse, né? Pelo interesse na música, praticar mais e, consequentemente, aprender mais. Mas tem pessoas que têm uma musicalidade menor e, mesmo assim, treinando, mesmo assim, praticando, conseguem aprender. Então, sim, concordo que música todo mundo pode aprender, todo mundo se estudar, assim como qualquer coisa, né? Mas tem pessoas aí que têm uma facilidade, mas isso não deve impedir os outros de, eu não nasci com dom, então eu não vou aprender isso, eu não vou nem tentar, sabe? Então eu acho que música deve ser uma coisa mais enxergada como profissional e menos como hobby, sabe? Eu sinto que é muito hobby, muito, não importa muito. Adriana? Bom, concordo em parte aí com o que a Yasmin falou, por questões de experiência, né? Como eu vivi muito dentro de aula de música com o meu esposo, né, que era maestro, né? Chegou muita gente na mão dele, por exemplo, que as próprias pessoas do grupo falavam, manda embora, esse daí não vai dar nada, né? Esse não vai aprender nada. Tá na cara que é um desafinado, atrasa quando vai tocar o instrumento, mas a pessoa queria, ela tinha vontade, né? E aí o que meu marido fazia, né? Ele falava, olha, vamos dar um tempo, né? Vou fazer uma aula a mais com eles, né? E vamos ver como eles se desenvolvem, né? E hoje em dia, essas pessoas que foram a princípio ignoradas por aquele grupo, porque já tinha tal facilidade que a Yasmin está falando aí, né? Já vem, muitas vezes é por causa da musicalidade vivida mesmo, né? Eu nasci numa família que todo mundo cantava, dançava, interpretava, né? Então, assim, eu não via nada de anormal, de estranho em pegar qualquer instrumento. A minha casa tinha muitos tipos de instrumento. Então, eu não consigo imaginar, por exemplo, uma pessoa sem acesso a um instrumento, porque apesar de a gente não ser uma família de pessoas abastadas, né? O meu pai, ele passava o homem vendendo uma lira daquelas, né, menorzinha, ele comprava. Passava outro com a flauta, ele comprava. Passava com o violão, ele comprava. E ele ia tocando a casa de instrumento, de percussão, de corda, de sopro. Então, eu já vivia isso. Mas dentro dessa situação que eu estou falando, essas pessoas que foram, a princípio, ignoradas, se tornaram grandes músicos, profissionais da música, de muita qualidade. Mas aí vem a questão psicológica, né? Neurológica, inclusive, né? Naquela nossa palestra de neurociência, explicou um pouco dessas questões de bloqueio, né? Muitas vezes nós temos bloqueios, né? E aí vem a musicoterapia, de repente, que vai desbloquear, né? Então, tem vários canais aí, mas eu acredito que todo mundo pode aprender sim. Pode existir questões neurológicas que te impedem, às vezes, de ser uma pessoa afinada, mas não vai te impedir de aprender música, né? De repente, você não vai conseguir executar com a sua voz, mas vai conseguir com um instrumento ou com o corpo, né? Porque a música, ela é tudo, né? Todo o nosso corpo, a gente consegue fazer música com ele, né? Então, eu acredito que todo mundo pode sim aprender música aí. Exatamente, você colocou num ponto que nós vamos falar daqui a pouquinho, né? Que é a questão do meio,
da pessoa e que tudo isso interfere, sim, nessa questão da prática musical. E vamos dando sequência, então, né? Pensar um pouco sobre isso, né? Essa questão do dom, parar com esse negócio de, tem dom, o outro não tem dom, não existe isso, né? Existe aptidão, como vocês falaram aí, uns têm mais facilidade, outros menos, mas isso não quer dizer que a pessoa não tenha capacidade de aprender música. Pode ser um bom apreciador, pode ser um bom instrumentista de percussão, se ele não conseguir tocar um outro instrumento, ele pode ser um bom cantor e não tocar nada, né, como vocês acabaram de falar. Enfim, nós temos que tomar muito cuidado com as terminologias que nós utilizamos e parar com essa mania de ficar, né, colocando tarja nas pessoas de que aquele ali é desafinado, aquele ali sabe cantar, aquele ali toca bem, e às vezes aquele que tem super facilidade, que não precisa nem estudar, ele para de fazer música, porque ele é tão bom que ele não estuda, e aí ele relaxa e ele para. E às vezes aquele que tem dificuldade, ele vai até o fim, até formar o curso. Por quê? Porque ele gosta. Né? Então, demonstrar o quanto o meio é fundamental para o desenvolvimento musical do sujeito, que foi o que a Adriana acabou de colocar. Busco compreender de que modo os sujeitos cooperam na tarefa de produzir música coletivamente. Então, a relevância do meio é um fator fundamental na construção do conhecimento musical. E o meio pode ser desafiante o suficiente para possibilitar a mobilização de energias de ação do sujeito sobre o objeto, bem como criar barreiras, pode também engessar, bloquear ou até desestimular o sujeito a construir conhecimento. Então, se uma pessoa está numa casa onde ela começa a cantar muito alto, aí não é por mal, mas às vezes a mãe fala assim, não, por favor, nossa, para, tá atrapalhando eu fazer minha comida aqui, tá me atrapalhando. Aí o que acontece? Naquele momento, às vezes a pessoa pode criar um bloqueio mental, né, ou até físico, que ela nem está percebendo aquilo. Por quê? Porque ela ficou com vergonha da situação, entendeu? Então, todo o meio... eu cresci numa casa onde todo mundo escuta bossa nova, então a bossa nova, para mim, é uma coisa natural, é como escutar música de cantiga de roda, porque desde criança eu escuto isso, né? Eu criei numa roda de samba, então esse meio... onde é envolvido o sujeito, isso também vai interferir um pouco. Não necessariamente, é claro, você vai gostar do gosto musical da sua família, você pode gostar de uma outra coisa completamente diferente. Não é isso que nós estamos falando, nós estamos falando do desenvolvimento do meio, né? Da convivência dessa pessoa com o meio musical e em que vertentes também, né? E puxando isso para o PCM, né, os parâmetros curriculares, eles pedem para a gente trabalhar com a improvisação, com a composição, com a interpretação, com instrumentos musicais, como a flauta, a percussão, as vozes, observar a tessitura vocal, como a Adriana falou, o próprio corpo pode ser um instrumento, os materiais que você tiver em mão, fazer uso de técnicas básicas, conjunto instrumental e até mesmo a construção de instrumentos, né? Então, tudo isso é um conjunto, né? A gente vai criando esse meio. E é preciso que a universidade assuma propostas formadoras com projetos próprios para suas licenciaturas. De modo especial, necessário reconhecer as particularidades próprias da área e investir na formação dos professores, nos cursos de licenciatura ou de bacharelado, né? E é necessário que se reconheça que o trabalho do educador musical, ele decorre de uma formação profissional específica. E, portanto, é preciso investir nesse processo. Né? Cada vez mais, se eu faço curso, se eu atualizo, se eu busco, então eu estou investindo em mim mesmo. Eu estou investindo na carreira e, consequentemente, eu estou ajudando o local que eu trabalho. Não necessariamente pode ser uma escola, viu, gente? Pode ser uma ONG, um projeto, um outro tipo de projeto comunitário, não necessariamente uma escola de música, tá? Quem levantou a mão aí? Yasmin, pode falar. Só para comentar, porque da última vez que eu fui para uma escola para tentar, né, fazer um estágio lá e conhecer como é que era a educação mesmo na prática, eu percebi que falta valorização da escola diante do professor de música, porque às vezes as pessoas nem têm a formação em música, né, nem sabe direito, mas você sabe tocar violão, tudo bem, então vai lá dar aulinha para as crianças. E aí os pais não valorizam, às vezes, acham que é uma matéria... Eu não sei bem se é valorização ou se é falta de conhecimento. Sim. Porque, às vezes, a própria superintendência não entende de música, ela não sabe como agir na contratação, e a própria escola não entende, a diretora não entende, e aquilo, igual você falou, vai virando um processo, né? Então, isso como que é modificado? À medida
que vocês respeitam o próprio diploma. Se vocês estão aqui, vocês estão investindo tempo, vocês estão investindo, não estou falando de dinheiro, o tempo, a vida de vocês nesses anos no Unis, vocês vão colocar de uma forma não agressiva, mas colocar, por exemplo, levar um projeto para a direção de uma escola ou de uma ONG, de um projeto que vocês queiram desenvolver, e colocar a importância que tem o profissional da área. Por que a Yasmin tem que dar aquela aula? E não aquele pai do aluno que toca violão na igreja e toca um pouquinho de violão. Vamos falar assim, não menosprezando autodidata. Estou dizendo para comparar com o diploma. Então, é isso que a gente tem que fazer. É isso que essa disciplina vem discutir. Como que é a formação de professores? O que a gente tem que fazer para se dar o valor, para que as outras pessoas também valorizem, né? Porque se eu entro com uma flauta de plástico para trabalhar com 30 alunos com flauta de 99, todo mundo vai odiar mesmo a flauta e vai achar horroroso. Por quê? Porque é insuportavelmente desafinado. Agora, se eu coloco por que tem que comprar uma flauta melhor, eu explico o motivo, eu falo o objetivo da disciplina, entendeu? Aí é outra coisa. Queria corroborar aí com a opinião da Yasmin, achei fantástico você falar isso, Yasmin, porque é estrutural isso no nosso país, né? Música é só para diversão. Recreação, passatempo, né? A música está dentro da escola para fazer aquela festinha da escola, né? Para fazer uma coisinha. Para fazer a coreografia. Música é decoração. Dia das Mães. Fazer os eu já estive dentro de escola pública e particular, com projetos de música, e senti a mesma coisa nas duas. Aliás, eu me senti mais valorizada até na municipal do que na particular, né? Mas eu acho essa fala que é o que tem no nosso guia de estudos, está falando bastante sobre essa questão, né, de valorização da formação do professor. A gente tem que lutar por isso, a gente tem que erguer a voz, tem que, né, mudar esse pensamento. Né, isso, e valorizar o diploma. Eu me formei, eu estudei, eu batalhei, eu vou, né, me esforçar para mostrar por quê. É uma profissão como todas as outras, é uma profissão Exatamente. Como médico, como engenheiro, como um arquiteto, como, enfim, né, com todas as profissões que exigem também ali as suas teorias, a sua ciência, né? Nós também temos a nossa ciência, a música é uma ciência, então a gente precisa valorizar isso. Gostei de estar lendo isso no guia, e da Yasmin trazer agora, através da... Só para completar aqui, tem o nosso colega Jonathan, muito meu amigo, assim, é da nossa turma, só que felizmente não pôde estar aqui, né, hoje na aula, mas eu vou dar uma licença aqui para falar sobre ele. Ele foi professor numa escolinha lá na cidade dele, e eu achei muito interessante que os pais justamente não tinham esse conhecimento, como o Vânia disse. Então ele fez uma palestra explicando a importância da música e tudo, para ver se os pais abriam esses olhos, né. E eu lembro que na minha escola, todas as minhas professoras de música me marcaram, sabe? Foram as aulas que mais me marcaram, são as aulas que eu mais me lembro. Tem os materiais até hoje, inclusive. Então, assim, eu acho que isso é de uma importância muito grande, as pessoas ignoram isso. Mas fé em Deus vai ter valorização pra gente. A gente vai batalhando. Melhorou muito, em vista de algumas décadas para trás, nós evoluímos muito e espero que cada vez mais. Vocês vão ver isso quando a gente falar da luta também da musicoterapia para o tem uma questão política aí atrás disso, né? Isso mesmo, exatamente. Isso mesmo, meninas. Então, dando sequência, né, que a gente está falando aí, as propostas, elas não podem, elas têm que ser integradas, né, as instituições, não só as instituições, mas no caso, se vocês montarem uma escola particular de música, pensem no investimento para os profissionais, né, numa forma de concretização, de ação educacional, repertoriar os saberes da prática profissional do educador musical, construindo saberes específicos para a área. E é claro que a gente vai desenvolvendo com a prática, né? Diante do exposto, não podemos falar de uma concepção única para a formação do professor. Temos que ter a flexibilidade para mudar a partir do diagnóstico e da formação do perfil profissional desejado por uma determinada unidade formadora, né? Então, se eu estou mexendo com a educação infantil, o perfil é um. Se eu estou mexendo com adolescentes, como a Yasmin colocou, o perfil é outro perfil, né? Como que eu vou projetar a música para aquele público? Então, são concepções totalmente diferentes. E o nosso campo, embora pareça restrito, ao mesmo tempo, ele é um campo muito amplo, se a gente pensar nas possibilidades que nós temos para o trabalho, tá?
As perspectivas, né? Ações em redes, vocês podem fazer grupos de, como a gente está fazendo aqui, discussão em grupo, com profissionais que tenham disciplinas afins ou projetos afins. O estágio supervisionado também ajuda bastante, quem fez, né? Sabe disso, a ampliação e fortalecimento de políticas de valorização do professor, a formação continuada, os programas de pós, os programas de capacitação, não só de pós-graduação, né, mas qualquer tipo de curso pode considerar as reflexões do cotidiano para compreender os diferentes contextos e situações do dia a dia, ampliando competências, postura dinâmica, diversidade por parte do educador, né? Às vezes, quantas vezes a gente programa uma coisa e chega na hora não dá certo, você tem que fazer outras coisas para que a sua aula possa ser fluente, para que o seu ensaio possa acontecer. Então, a criação de escola de tempo integral também é uma proposta que vem vindo aí forte no mercado, e também a educação à distância, né? A pandemia veio provar isso, o quanto ela tem força, aí, embora muitas pessoas não acreditavam nisso. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí, né, do nosso tema, e outros melhores ainda virão com as sugestões de vocês. Muito obrigada pela participação de vocês aí, pelo depoimento ao vivo, por permitir a gravação, e eu fico no aguardo aí para que a gente possa fazer a pauta das próximas aulas. Você quer que mande a pauta por e-mail, lá na sala de aula, lá? Onde é que você... Eu gostaria. Vocês podem mandar para o meu e-mail, né? Que é o mesmo que eu mando a pauta da aula. E aí eu vou escrevendo e vou vendo. Às vezes tem alguma coisa que está em comum, então é o mesmo assunto que pode ser desenvolvido em 2 dias, e a gente vai colocando aí, ok? Para você que não pôde estar aqui, se tiver interesse, eu estou no aguardo aí das sugestões. Tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Vou pausar a gravação. Boa noite a todos. Boa noite.